Uma das tarefas mais difíceis da programação é escolher bons nomes para variáveis, funções, parâmetros, classes. É por isso que nesse vídeo eu vou dar 10 dicas de como você escolher nomes melhores para o teu programa. A primeira dica, pessoal, é não tenha medo de trocar os nomes sempre que você achar um melhor. Os ambientes de desenvolvimento hoje possuem até um recurso chamado renomear, que permite que você faça isso de forma simples. E é natural que você não vai fazer as melhores escolhas na sua primeira tentativa, porque a gente quando está construindo um código novo, a gente não tem ideia muito bem de como ele vai evoluir, onde ele vai ser usado, como ele vai ser usado, então é natural que a primeira não seja a melhor escolha. Como por exemplo, eu estou mostrando aqui ao lado, né, eu tenho aqui um código onde eu estava criando a componente X de um vetor. E aí eu fiz speed.xcom. Bom, xcom, mas o que é xcom? Xcom é o nome de um jogo, então eu mudei para xcomp. Mas xcomp não diz tudo. X, ok, só X, mas isso pode confundir com a posição de alguma coisa. Então eu mudei para xcomponent, que aí fica muito mais claro o que é que eu estou querendo recuperar aqui. Utilize nomes que tenham significado, mesmo que isso implique em ter nomes maiores. Porque os ambientes de desenvolvimento hoje em dia já tem esse recurso chamado de autocomplete, que permite que a gente escreva um nome grande sem precisar digitar todos os caracteres. Mas a pergunta é, quão grande deve ser esse nome para que ele seja bom? Então aqui ao lado, pessoal, eu tenho um exemplo onde eu quero guardar aqui a quantidade de visitas diárias em uma variável. Será que a variável A é adequada para isso? Bom, A não me diz muita coisa, né? Q, bom, Q de quantidade já é uma melhoria. QTD, tá ficando melhor. Quantidade, ok. Visitas por dia, tá bom. Quantidade de visitas diárias, excelente. Mas será que um nome grande é sempre melhor que um nome pequeno? Nem sempre. Então vamos dar uma olhada nisso. Em que situações apenas uma letra pode ser considerado um bom nome de variável? Então, letras só são bons nomes em escopos bem reduzidos e onde uma palavra maior não vai acrescentar mais clareza para o teu código. Então, por exemplo, aqui ao lado, ó, eu tenho um código que está fazendo o seguinte, ele está exibindo visitas no período de 10 dias. Então, eu tenho um laço que vai rodar 10 vezes e cada vez ele vai chamar aqui a minha função chamada visitas do dia, que já tem um nome bem sugestivo, né? Vai me retornar o número de visitas e eu vou guardar aqui numa variável. Essa variável ela pode ser apenas uma letra. Então, dado que ela vai ser armazenada aqui e vai ser utilizada só aqui embaixo e que o escopo aqui é bem pequeno, não teria problema nenhum em utilizar só uma letra para esse nome de variável. Mas mesmo assim, eu achei mais prudente usar QTD, né, um nomezinho com várias letras, já para representar que isso daí é uma quantidade. Agora, letras só devem ser usadas quando não existirem outras no mesmo escopo, mesmo que esse escopo seja reduzido. Porque se você tiver vários nomes curtos e sem significado, isso vai confundir o programador na hora que ele for utilizar esses nomes. É o exemplo que eu tenho aqui ao lado. Vejam só, eu tenho aqui Q1 recebe total de hóspedes, Q2 recebe taxa de ocupação, Q3 recebe capacidade máxima. Depois, quando eu for usar esses valores mais na frente no programa, eu não vou lembrar quem é Q1, quem é Q2 e quem é Q3. E observem que substituir Q1, Q2 e Q3 por A, B e C não vai melhorar em nada essa situação. Letras são viáveis apenas quando palavras não acrescentarem mais clareza no teu código. Por exemplo, aqui ao lado eu tenho uma função de cópia e eu coloquei aqui os meus parâmetros com o nome A e B. Ora, mas eu vou copiar A para B ou B para A? Então não está claro isso. Se eu substituísse esses nomes por source e dash, ficaria muito mais óbvio quem é a fonte e quem é o destino da minha cópia. Mas quando eu devo começar a usar palavras? Quanto maior o escopo, maior o meu nome. O ideal é que você adapte o tamanho do seu nome ao tamanho do escopo onde ele está sendo usado. Então aqui, por exemplo, eu tenho o mesmo programinha de antes, mas eu ampliei ele. Então aqui eu estou recebendo o resultado de visitas do dia. Em vez de guardar na variável QTD, eu escolhi guardar na variável visitas, porque esse valor vai ser usado aqui embaixo para exibir visitas, vai ser usado aqui para testar se ele é maior do que zero, talvez seja usado aqui dentro dessa condição. Então, como ele vai ser usado em um escopo ampliado,
eu estou ampliando o tamanho do nome também. Utilizar uma ou mais palavras nos nomes vai ser importante principalmente para funções, para membros de registros, membros de classes, porque essas coisas são usadas no código inteiro, inclusive em escopos grandes, né? Então, como por exemplo, eu estou mostrando aqui, eu tenho cliente.cp. Ora, mas o que é CP? Código postal, fica muito mais claro. Verificar cliente. Verificar o que do cliente? Verificar código de segurança. Tá melhor. Maiúscula de cliente. E o que isso significa? Uniformizar nome de cliente. Ah, eu quero pegar as primeiras letras do nome e colocar para maiúscula. Tá muito mais claro agora. De uma forma geral, as palavras devem ser usadas sempre que elas acrescentarem significado no teu programa. Então, por exemplo, aqui ao lado, ó, eu estou fazendo um laço para acessar uma Sound Collection. Eu poderia ter recebido aqui esses elementos numa variável i? Poderia, mas vai ficar mais claro eu escrever aqui sound, porque eu já estou dizendo que cada elemento que eu estou recebendo aqui dessa coleção vai ser um som. Isso vai acrescentar significado e compreensão para quem for ler esse meu código. Usar palavras é sempre muito bom, mas cuidado para vocês não quebrarem padrões bem estabelecidos. Dentro de um laço for, por exemplo, é muito comum a gente utilizar I, J, K para representar contadores. Será que seria benéfico eu substituir essas letras por palavras, como aqui eu fiz criando int dia igual a 0, dia menor que 10, dia mais mais? Será que isso daqui é benéfico? Porque quando eu olhar para essa variável dia, não vai estar claro o que ela é, né? Eu vou precisar olhar aqui em cima para descobrir que ela é um contador. Se eu estivesse utilizando um i, um j ou um k aqui, provavelmente já seria mais automático. Eu ia interpretar isso como sendo um contador. Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: se seu código precisa de um comentário, ele não tem nomes bons o suficiente. Ou códigos bem escritos não precisam de comentários. Cuidado com essas afirmações, pessoal, porque, na verdade, o objetivo delas normalmente é fazer com que vocês escrevam nomes mais significativos nas variáveis. Mas vocês não devem remover comentários. Uma pessoa que interpreta errado essas frases vai tender a fazer esse tipo de código aqui, ó. Remover todos os comentários e enxertar nomes maiores nas variáveis para acrescentar significado, às vezes desnecessariamente, né? Então aqui, em vez de colocar um i ou um j, eu vou colocar uma variável dia. Em vez de colocar QTD, eu vou colocar número de visitas por dia. E eu vou sair fazendo isso dentro do meu programa. Mas, para eu entender o que está acontecendo aqui, pessoal, eu vou precisar, se não tiver nenhum comentário, ler cada linha dessa daqui. Isso vai levar muito mais tempo, tá? Então, se eu tivesse um programa dessa forma aqui, ó, com um comentário dizendo visitas no período de 10 dias, eu não precisava nem olhar o que está aqui dentro, eu não precisava usar nomes grandes necessariamente para poder saber o que estava acontecendo ali dentro. Então, alguém que está tentando entender um programa ainda vai se beneficiar por comentários. Por isso, eu continuo dizendo, não substituam comentários por nomes grandes. Os comentários continuam sendo importantes. Uma coisa que a gente tem que sempre tentar evitar é de criar abreviações, porque siglas não são óbvias. Então aqui eu tenho DDMA, data, dia, mês e ano. VPDU, visitas por dia útil. CUP, custo unitário de produção. Para pessoas diferentes, essas siglas vão significar coisas diferentes. Então, cuidado com as siglas. Agora, existem sempre as exceções. CPF atrelada a uma pessoa, aí não vai ter nenhuma confusão. Algumas pessoas gostam de usar prefixos nos nomes das variáveis para dar algum significado naquela variável. Mas os de tipo, pessoal, aqueles prefixos que indicam o tipo da variável, eles já não são mais necessários, né? Observem aqui que antigamente a gente fazia isso daqui. E max. Então é o max, onde eu estou dizendo aqui que o max é uma variável inteira. Mas hoje em dia os ambientes de programação, só colocando o cursor em cima dessa variável, já me diz que ela é inteira. Então não preciso mais desse i para indicar o tipo. Os outros tipos de prefixos, né, que acrescentam informações ainda são úteis em várias situações, como por exemplo aqui, ó, XLMax. Eu poderia estar descrevendo que XL representa a posição X do layout. Mas é mais claro se você deixar esse nome explícito. Então cuidado com a sopa de letrinhas
na hora de colocar esses prefixos. Em muitas situações vai fazer mais sentido fazer isso daqui, ó, X layout max position, em vez de fazer simplesmente XL max. Outra coisa que a gente deve tomar cuidado é na hora de criar sufixos para nomes, porque alguns deles não fazem sentido. Por exemplo, aqui eu tenho uma variável chamada nameString. Eu preciso desse string aqui para saber que ela é um string? Não. Eu tenho outra variável chamada numVar. Eu preciso desse var para saber que ela é uma variável? Também não. Um outro erro comum, pessoal, é a gente repetir no nome da variável o tipo, que já está explícito. Como, por exemplo, aqui, ó, hashtable tabela. Eu não preciso, eu já sei que ela é uma tabela. Eu tenho aqui um pair e eu estou chamando ele de par. Bom, eu já tenho essa informação aqui no tipo. Então aqui o mais interessante é que vocês usem no nome da variável alguma informação sobre o que está guardado lá dentro. É uma tabela, mas é uma tabela de quê? É um par, mas é um par que guarda que tipo de informação? Então é esse tipo de coisa que você deve trazer para o nome da tua variável. Como nós estamos falando em criar nomes a partir da junção de palavras, é importante que vocês mantenham a consistência. Então, se vocês decidirem usar o sublinhado para unir palavras, façam isso no código todo. Se vocês decidirem usar letras maiúsculas, mantenham essa consistência. Agora, não se apeguem a esses padrões, porque eles mudam de uma empresa para outra. Se você mudar de emprego, você pode ter que mudar de padrão. Se você curtiu, deixa o joinha. Está se perguntando por que esse maluco usa C++ e o que é que ele faz com isso? A resposta está aqui do lado. Se você quer mais, se inscreve no canal. Valeu!